Vamos então para mais uma aula de direito penal. Nessa aula nós trataremos do tema, iniciaremos o nosso tema concurso de crimes. Nós já falamos que logo no principinho, a primeira disciplina que nós tratamos neste semestre foi concurso de pessoas. E basicamente concurso de pessoas é quando nós temos mais de uma pessoa cometendo, mais de uma pessoa no cometimento de um delito. Isso é concurso de pessoas. Nós falamos que pode ter a figura da coparticipação, quando nós temos dois autores, como também nós podemos ter a figura do autor e do partícipe. Falamos ainda que o partícipe é aquele que tem uma participação de menor importância. Ele exerce um papel acessório. Porém, apesar de exercer um papel acessório, ele também responde pelo cometimento do delito. Pois bem, o que nós vamos falar hoje, nós vamos iniciar a falar de concurso de crimes. E o que é o concurso de crimes? A grosso modo, a gente pode falar em concurso de crimes quando nós temos, em um mesmo contexto, o cometimento de mais de um delito. Nós temos concurso de crimes quando nós temos o cometimento de mais de um delito. Nós podemos, em um mesmo evento, ter concurso de crimes e concurso de pessoas? Podemos. Nós podemos ter mais de uma pessoa cometendo mais de um delito. Como também nós podemos ter apenas uma pessoa cometendo mais de um delito. Um instituto não necessariamente implica o outro. Eles são institutos distintos. Então, o concurso de crimes, ele ocorre quando? O concurso de crimes ocorre quando nós temos o cometimento de mais de um delito em um mesmo contexto, em um mesmo evento. Nós vamos ver que existem 3 modalidades diferentes de concurso de crime. Nós temos o concurso material de crimes, o concurso formal de crimes e temos o crime continuado. Hoje, muito provavelmente, nós trataremos de concurso material de crimes. Cada qual desses concursos, apesar de estar regulamentados em apenas um artigo, o concurso material de crimes está no 69, o concurso formal de crimes está no artigo 70 e o crime continuado está no artigo 71. Apesar deles serem previstos cada um apenas em um artigo, eles apresentam características bem próprias. E isso, então, faz com que a gente tenha que desdobrar e apresentar que cada qual tem uma série de requisitos. Cada um deles tem uma série de requisitos. Inclusive, em razão dessa amplitude do tema, apesar dos artigos 69, 70 e 71 estarem dispostos junto aos outros artigos que regulamentam a aplicação de pena, disse que os institutos do concurso material, concurso formal e crime continuado, que eles não pertencem especificamente à teoria da pena, eles pertencem à teoria do direito penal como um todo, porque eles são temas específicos que apresentam características próprias. O legislador optou por colocar estes temas junto à aplicação de pena, porque eles estão imediatamente na sequência após nós estamos estudando aqui por ordem. Eles estão imediatamente após as causas de aumento e diminuição. Por que o legislador optou dessa forma? Ele optou dessa forma porque, a depender da modalidade do concurso, nós teremos a aplicação diferente da pena. A depender da natureza do concurso, ou seja, da forma pela qual os crimes foram cometidos, nós teremos uma aplicação diferente da pena, como a gente vai logo ver. Tranquilo? Vamos caminhar.
Vamos lá para o artigo 69. Assim como na aula anterior, eu peço a vocês que qualquer questionamento, vocês podem abrir o áudio aí e ficar à vontade. Concurso material de crimes. Artigo 69. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e detenção, executa-se primeiro aquela. Mais uma vez. Vamos lá, mais uma vez. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e detenção, executa-se primeiro aquela. Olha só, nós vamos destrinchar esse artigo. De imediato, o que já dá para se falar? Nós podemos, deste artigo, extrair os requisitos e as consequências do cometimento de crime, do cometimento de delito, quando o cometimento se dá em concurso material de crimes. Quando está presente, para que esteja presente o concurso de material de crimes, o que nós precisamos? Primeiro, nós precisamos de mais de uma ação ou omissão. Ou seja, nós precisamos de mais de uma conduta. Vocês se recordam que o crime, um dos elementos lá do cometimento do crime é a conduta, né? Todo tipo, ele descreve uma conduta, todo crime é uma conduta, e nós sabemos que essa conduta pode ser comissiva, quando o crime é cometido mediante ação, ou pode ser omissiva, quando o crime é cometido mediante omissão. Não é isso? Nós temos lá, voltamos ao 69, o que o 69 nos diz? Mediante mais de uma ação ou omissão. Vocês entendam aqui mais de uma ação ou omissão, vocês entendam mais de uma conduta. Conduta essa que pode ser omissiva, ou que pode ser comissiva ou omissiva. Então, primeiro dos requisitos, nós precisamos ter mais de uma ação ou omissão, mais de uma conduta. Segundo dos requisitos, em decorrência destas condutas, que podem ser em número de duas ou mais, nós vamos ter o cometimento, a prática de 2 ou mais delitos. Então, são 2 requisitos para que se fale em concurso material. Primeiro deles, mais de uma conduta. Segundo deles, prática de 2 ou mais crimes. E aí é interessante voltarmos no artigo 69, porque o 69 fala, na sequência, prática de 2 ou mais crimes, idênticos ou não. O que se quer dizer com crimes idênticos ou não? Em concurso material, nós podemos ter a prática de delitos de mesma natureza, como também nós podemos ter a prática de delitos de naturezas diferentes. Se uma pessoa invade uma casa e efetua lá um roubo, e além do roubo ele comete um estupro, nós estamos diante de delitos não idênticos, né? Óbvio. Se ele entra lá e comete 2 estupros, nós estamos diante de delitos idênticos. 2 condutas, 2 crimes, crimes idênticos. Então, o concurso material, ele ocorre tanto quando nós temos crimes idênticos, como também quando nós temos crimes diferentes. Tranquilo? Então, os 2 requisitos básicos, mais de uma ação ou omissão, e prática de 2 ou mais crimes em decorrência dessa ação ou omissão, dessa existência de mais de uma ação ou omissão. Por que é importante falar isso, gente?
Porque nós podemos ter, por exemplo, a prática de um homicídio em que a pessoa, num acesso de raiva lá, ela efetuou golpes com um pedaço de pau, golpes de machado, por exemplo, contra a vítima. Não satisfeito, ele sacou a arma e deu alguns tiros contra a vítima. Não satisfeito, ele ateou fogo na vítima. Nós temos aí várias ações. A conduta é uma só. Nós temos a prática de somente um crime. Um crime. Tranquilo? Então, para que se fale em concurso material de crimes, nós precisamos não só ter a prática de mais de uma ação ou omissão. Nós precisamos que, em decorrência da prática desta mais de uma ação ou omissão, ocorra mais de um delito. Beleza? E quais são as consequências do cometimento de crimes em concurso material? Mais uma vez, eu ressalto que o concurso material ele pode ser cometido. Nós podemos ter o cometimento do crime em concurso material tanto quando nós temos um só autor, quanto também nós temos mais de um autor. Naquele exemplo inicial que eu dei, nós podemos ter uma pessoa que invade uma casa, comete um roubo e um estupro, nós temos um só crime, nós temos um só autor e cometendo crimes em concurso material, como também nós podemos ter dois autores que invadem a casa, que cometem o roubo e que cometem o estupro. Nós temos aí concurso de pessoas e concurso de crimes num só evento. Tranquilo? Quais são as consequências do cometimento do crime em concurso material? Primeira das consequências, a principal delas, as penas privativas de liberdade são aplicadas de maneira cumulativa. São aplicadas de maneira cumulativa. Consta lá do artigo 69. Vamos voltar lá? Aplicam-se, lá no 69, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Olha só, gente. Quando da edição da lei, o legislador ele optou por se utilizar da palavra cumulativa. Aplicação cumulativa. A aplicação cumulativa, ela comporta duas operações matemáticas. Ela comporta a soma e ela comporta a unificação. A aplicação cumulativa comporta soma e comporta unificação. E aí vocês me perguntam, qual a diferença entre elas? A soma é aquilo que a gente aprendeu lá na escola, lá no Principinho, quando a gente começou com matemática. É a mera adição de penas. Se a pessoa foi condenada, quando a pessoa é condenada por cometimento de crimes em concurso material, o juiz aplica a pena em separado. Olha aqui, para o crime de roubo, eu estou te dando uma pena de 7 anos. Para o crime de estupro, eu estou te dando uma pena de 10 anos. Vou somar as penas, chego a 17 anos. Beleza? Isso é a mera soma. Uma das modalidades de aplicação cumulativa é a mera soma. Uma outra modalidade de aplicação cumulativa é a unificação. Quando é que se dá a unificação? Olha só. Nós vamos ver, nós tivemos uma alteração legislativa recentíssima, inclusive foi muito falado na mídia, foi o pacote anticrime. O que o pacote anticrime estabeleceu? Antes do pacote anticrime, a quantidade máxima de cumprimento de pena no Brasil era 30 anos. A quantidade máxima de cumprimento de pena no Brasil era 30 anos. Está lá no artigo 75. 75. Estava no artigo 75. Com o pacote anticrime,
nós tivemos um aumento. E esse período passou de 30 para 40 anos. Hoje, a pena máxima que se pode cumprir, a pena máxima de cumprimento é 40 anos. Está lá no artigo 75, é isso mesmo? É, isso. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Aí, olha só. O que é a unificação? A unificação, ela ocorre quando nós temos uma pessoa que, em decorrência do cometimento de crimes em concurso material, porque nós sabemos que a pena máxima no Brasil hoje é de 30 anos, não existe crime que possua pena isolada superior a 30 anos, crime de latrocínio, o crime de homicídio qualificado, pena máxima 30 anos. Então, a pessoa que cometa crimes em concurso material, e aí nós estamos falando especificamente de concurso material agora, que ela venha a ter as suas penas somadas, suponhamos que a pessoa tenha cometido, em concurso material, 3 homicídios. A pessoa cometeu 3 homicídios qualificados. Homicídio qualificado, a pena é de 12 a 30. Suponhamos que a pessoa, em razão, vamos voltar lá, em razão dos critérios, das circunstâncias judiciais, das agravantes, das causas de aumento, ela não pegou pena mínima. Ela pegou, ao invés de pegar 12 anos, ela pegou 18. E ela cometeu 3 homicídios em concurso material. Se ela cometeu 3 homicídios em concurso material, nós temos 18 mais 18 mais 18, dá 56. 56 anos, não é isso? Em decorrência de uma só condenação, a pessoa pegou 56 anos. O que nós temos aqui? A pessoa, ela pode cumprir ela pode cumprir os 56 anos? Não. Pelo que consta no pacote anticrime, que alterou agora o Código Penal, artigo 75, a pessoa só pode cumprir no máximo 40 anos de pena. Então, o que acontece? Quando a gente fala em unificação, quando o Código fala, a gente está falando em unificação, unificação quer dizer a redução da pena aplicada para fins de cumprimento. Então, somente para fins de cumprimento. Nós temos situações aí, eu não sei se vocês viram lá, aconteceu no Paraná essa semana. O líder do PCC lá no Paraná, em razão do coronavírus, aí o juiz determinou que ele poderia ir para casa, porque ele compunha o grupo de risco, determinou que ele podia ir para casa, porque ele compunha o grupo de risco. Nós estamos falando do líder do PCC no estado do Paraná, ele tinha uma pena de 76 anos a cumprir. Determinou que ele fosse para casa, né, com a utilização de tornozeleira eletrônica, cumprir pena domiciliar. Qual foi a primeira coisa que ele fez quando ele chegou no domicílio dele? Retirou a tornozeleira eletrônica, né? Tirou a tornozeleira eletrônica. É óbvio. Agora, detalhe. O médico que atestou a circunstância de que ele era portador de que ele integrava o grupo de risco, é um médico que já foi preso pelo GAECO lá do Paraná, pelo grupo do grupo de combate ao crime do Ministério Público do Estado do Paraná. Mas tá bom, né? Falou que era grupo de risco, foi para casa. Mas voltando a ele pegou uma pena de 76 anos. Cumpriria 76? Não cumpriria 76. O que nós temos? Quando a pena da pessoa ultrapassa os 40 anos, nós temos a unificação, que é a redução dessa pena
tão somente para fins de cumprimento. Por que eu digo tão somente para fins de cumprimento? Porque nós vamos ver, nós já vimos alguns institutos e vamos ver outros que levam em consideração a pena aplicada. Vocês lembram lá? A progressão de regime leva em consideração a pena aplicada. Nós vamos ver que tem institutos como o livramento condicional que leva em consideração a pena aplicada, é exatamente isso, leva em consideração a pena aplicada na sentença. Então, quando a gente for fazer cálculo para fins de progressão, quando a gente for fazer cálculo para fins de livramento condicional, nós vamos levar em consideração a pena aplicada. Somente para fins de cumprimento, em obediência ao disposto no artigo 75, é que nós temos que fazer a unificação. Nós não fazemos a mera soma. A pessoa, no nosso exemplo dado, 3 homicídios cometidos em concurso material, no qual foi aplicado 18 anos para cada um, a pessoa não vai poder ficar presa aos 56 anos. Nós vamos ter uma unificação e esse período de cumprimento vai ser reduzido para 40 anos. Aí vocês falam, é óbvio, né? Lógico que a pessoa não vai ficar presa 40. Bom, depende. Se ela tiver um comportamento carcerário horrível, se ela fizer muita força, de repente é possível ela ficar os 40 anos preso. Tranquilo? É nisso que difere a soma da unificação. Todas duas são modalidades de cumulação. E o artigo 69 fala que as penas são aplicadas de maneira cumulativa. Só para demonstrar para vocês que, de fato, a cumulação integra, né, tanto a simples soma quanto também a unificação, nós podemos ir lá no artigo 111, artigo 63, inciso 3, a linha A da Lei de Execução Penal. Vamos lá nele, só para vocês verem que existe as duas figuras. A soma, que é a simples adição, mais uma vez, e a unificação, que é quando supera os 40 anos e nós temos que reduzir para fins de cumprimento. Então, somente para fins de cumprimento. Vamos lá. Aqui. Compete ao juiz da execução penal. Inciso 3. Decidir sobre a linha A, soma ou unificação de penas. E aqui eu abro mais um parênteses. Nós vamos voltar a isso, mas para a gente não ficar com ideias soltas aqui sem entender. Olha lá, artigo 66. Compete ao juiz da execução penal, a linha 3, decidir sobre, inciso 3, decidir sobre, a linha A, soma ou unificação de penas. Olha só, gente. A pessoa, nós temos 2 momentos, né, na responsabilização penal. Nós temos um primeiro momento em que se dá perante o juiz de direito, o juiz que é chamado de juiz de conhecimento. O que é o juiz de conhecimento? É aquele que toma, é aquele que preside o processo e, ao final, condena ou absolve. Esse é o chamado juiz de conhecimento. E nós temos o juiz da execução. Quem é o juiz da execução? O juiz da execução é aquele que acompanha o cumprimento da pena. O artigo 66, inciso 3, a linha A, ele fala, compete ao juiz da execução a soma ou unificação de penas. E aí, dentro desse exemplo que eu dei para vocês falam, não, mas peraí, quem fez a soma foi o próprio juiz de conhecimento. Foi ele, na sentença dele, que fez a soma ou a unificação. De fato, nós temos essa soma dada pelo próprio juiz de conhecimento, aquele que tomou conhecimento do fato e aquele que julgou, aquele que condenou. Porém, pode ocorrer que, no curso do processo, no curso do cumprimento da pena, a pessoa venha a sofrer nova condenação. Pode ser que no curso do cumprimento da pena, a pessoa venha a sofrer nova condenação.
Suponhamos que a pessoa está lá, pegou os seus 56 anos, no nosso exemplo dado, que para fins de cumprimento foi reduzido para 40. Suponhamos que, passados 15 anos, a pessoa venha a sofrer uma nova condenação, cometeu um duplo homicídio lá dentro da cadeia em concurso material. Passados 10 anos, ela cometeu esse crime e a condenação demorou, veio sair com 5 anos depois. Com 15 anos, já tendo cumprido 15 anos, saiu mais uma condenação para ele, e essa mais uma condenação foi agora a 15, mais, nós não falamos, vamos fazer aqui para ficar conta fácil de se resolver. Suponhamos que nesse segundo homicídio aqui, ele pegou 25 anos pelo duplo homicídio. Melhor, 35 anos. Ele pegou 35 anos somado às duas penas. 17,5 anos para cada. Beleza? Olha só. Ele já cumpriu 15 anos da condenação inicial. Condenação inicial, 56 anos, que foi reduzida para 40 para fins de cumprimento. Ele já cumpriu 15. Restaria para ele cumprir apenas 25. Beleza? Estaria para ele cumprir apenas 25. Só que ele fez o favor de cometer um duplo homicídio dentro da cadeia e saiu para ele uma nova condenação em razão desse duplo homicídio, mais 35 anos. Neste momento aqui, é o juiz da execução que está acompanhando a execução da sua pena, é ele que vai fazer a unificação. Ele vai olhar para frente e vai falar aqui, ó, restam 25 anos de cumprimento. 25. Restam 25 anos de cumprimento, porém restam, não era 56? 56 tira 15. Restam 41 de pena, porque foi aplicado 56, mas de cumprimento restaria só 25. O que o juiz vai fazer? Vai fazer uma nova unificação. Restavam quantos? 41, não é? 56 menos 15, que ele já cumpriu, restavam 41. Mas de cumprimento iria ser apenas 25. 41 somados aos 35 que ele cometeu, nós chegaremos aí à pena lá do líder do PCC que fugiu. Não é isso? 41 mais 35, 76. Novamente o juiz chegou a 76 anos. Novamente passou de 40. Novamente o juiz da execução vai fazer uma unificação. Vai reduzir essa de 76 para 40. A pessoa já ficou presa 15 e vai ter mais 40 para cumprir. Daí a gente conclui o quê? Existe a possibilidade da pessoa ficar presa mais de 40 anos? Sim. Não existe a possibilidade da pessoa ficar presa mais de 40 anos em função de uma única condenação. Ela pode ter matado 10 pessoas. Em função desta única condenação, ela não pode ficar presa mais de 40 anos. Mas se no curso do cumprimento da pena ela vier a cometer novos crimes, ela vier a sofrer novas condenações, para cada nova condenação que ela sofrer, o juiz fará uma nova operação matemática e, mais uma vez, ela terá a sua pena aumentada, será descontado este período que ela já cumpriu. Entenderam? Tranquilo aí o entendimento? Então, vamos lá. Soma e unificação, isso. E aí, olha só, é importante a gente fazer algumas observações. O artigo, finalzinho do artigo 69, o que ele nos diz? Ele fala, ó, tá lá. No caso de aplicação de pena cumulativa de reclusão e detenção, executar-se-á primeiro aquela qual? Reclusão.
nós vimos que nós temos duas modalidades de cumprimento de pena. Nós temos penas privativas de liberdade, que são de reclusão, e nós temos penas privativas de liberdade, que são de detenção. Reclusão e detenção. Como é que eu faço para saber se uma pena é de reclusão ou de detenção? Onde é que eu sei? Quem é que diz? É o juiz quem diz? Não. É a própria lei quem diz se a pena é de reclusão ou de detenção. A título de exemplo, vamos lá no Código Penal, artigos 121 e 129. Vamos lá no crime de homicídio e no crime de lesão corporal. Nós temos aí exemplo de crime cometido, pena de reclusão e pena de detenção. 121. Crime, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Artigo 129. Lesão corporal é o crime. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Detenção. Então, vejam vocês. Quem diz se a pena é de detenção ou de reclusão é a lei. Quem estabelece qual o regime de cumprimento da pena é o juiz de direito. Mas quem estabelece qual a natureza da pena, se de reclusão ou de detenção, é a própria lei. Beleza? O final do artigo 69, ele diz que em caso de cometimento de crimes que seja um apenado com reclusão e outro apenado com detenção, primeiro se dará cumprimento à pena de reclusão, que é a pena mais grave, para depois se dar cumprimento à pena de detenção. Na verdade, esse finalzinho do artigo, ele é muito criticado. Por que ele é muito criticado? Porque é o seguinte, quando do cumprimento, e nós já vimos isso quando nós estudamos regimes de cumprimento de pena, quando do cumprimento, as penas são somadas. As penas são somadas. E estabelecimento de regime de cumprimento e outras circunstâncias que envolvem o cumprimento da pena são levadas em consideração a soma da pena. Não é levado em consideração as penas de maneiras isoladas. Não é levado em consideração as penas de maneira isolada. Por isso que essa parte final de 69 é muito criticada. Fala, o que vai determinar de que maneira que vai se dar o cumprimento é a soma das penas. O que vai determinar como vai se dar o cumprimento não é a pena isolada de cada um. Daí a crítica. Daí a crítica. De toda forma, é importante a gente fazer aqui menção em algumas distinções que nós temos no Código Penal entre reclusão e detenção. E nós já falamos a respeito. Suponhamos, vamos lá no artigo 76. Vamos lá no artigo 76 do Código Penal. Para ver. São regulamentações que, de certa forma, diferenciam a reclusão da detenção. Apesar de que, mais uma vez, para fins de cumprimento, o que nós temos? Nós temos a soma das penas. Daí a crítica que alguns doutrinadores fazem a essa parte final do artigo 69. Vamos lá no artigo 76? Isso. O artigo 76 é uma reafirmação desta parte final do artigo 69. O que ela fala, o 76? No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave. Óbvio que a pena de reclusão é uma pena mais grave do que a pena de detenção. Então, o 76 é uma reafirmação. Só que, mais uma vez, nós temos uma crítica da doutrina a este respeito, porque o que disciplina a forma de cumprimento, o que disciplina o cumprimento,
é a soma das penas. Mesmo que nós tenhamos o cometimento em concurso de um crime apenado com detenção e outro apenado com reclusão, vai ser a soma das duas penas que vai determinar como é que vai se dar esse cumprimento. Artigo 33 do Código Penal, ele também traz uma diferenciação no que diz respeito ao cometimento dos crimes, seja crime de detenção, seja crime apenado com reclusão. Vamos lá no 33. O que estabelece o 33? O caput, vai lá. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo a necessidade de transferência para regime fechado. Então, reclusão, fechado, semiaberto e aberto. Detenção, semiaberto e aberto. São diferenciações previstas no Código Penal entre detenção e reclusão, mas como eu estou dizendo para vocês, para efeito prático, essas diferenças, quando nós estamos falando em cometimento em concurso de crimes, elas pouco importam, porque a análise do cumprimento se dará com base na pena resultante da soma ou da unificação, né? Resultante aí da acumulação das penas de cada um dos crimes cometidos em concurso. Beleza? Vamos lá. Nós temos aí o exemplo que nós já citamos. Pode ser que a pessoa, em um só evento, cometa um homicídio simples com relação a uma vítima e uma lesão corporal simples com relação a outra vítima, no mesmo contexto. Nós vamos estar aí diante de concurso material, em que nós temos um delito apenado com reclusão e um delito apenado com detenção. No final das contas, as penas vão ser somadas, daí a crítica. Parágrafo 1º de 69, gente. Suspensão da pena. Olha só. Artigo 69, parágrafo 1º. Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada a pena privativa de liberdade, não suspensa, por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o artigo 44 deste Código. Mais uma vez, na hipótese deste artigo, ou seja, na hipótese de concurso material, quando ao agente tiver sido aplicada uma pena privativa de liberdade não suspensa, por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o artigo 44 deste Código. Olha só, gente, o parágrafo único do artigo 69, ele contempla dois institutos jurídicos diferentes. São dois institutos que buscam o desencarceramento. São dois institutos distintos. Quais são eles? A substituição de pena, e a suspensão de pena, que são coisas diferentes. Substituição de pena e suspensão de pena são coisas diferentes. Olha lá, a substituição de pena, ela está prevista lá no artigo 44. Vocês lembram que quando eu comentei com vocês a respeito de pena privativa de liberdade, quando eu comentei com vocês a respeito de pena restritiva de direito, o que eu disse para vocês? Pena restritiva de direito, toda vez que vocês pensarem em pena restritiva de direito, vocês têm que pensar na palavra substituição. A pena restritiva de direito, ela é sempre aplicada em substituição. Em substituição a quê? Em substituição a uma pena privativa de liberdade. Nós dissemos que
Apenas um delito, ainda brinquei com vocês, há apenas um delito que prevê no próprio crime, na própria descrição típica, que prevê lá no preceito secundário, uma pena restritiva de direito. Que delito é esse? É o delito de uso de drogas. Lá no delito de uso de drogas, como é que consta? Dentre as penas, está lá a ridícula pena de advertência. Você não tem lá, dentre as penas elencadas, você não tem uma pena privativa de liberdade. Você tem algumas restritivas de direito e, dentre elas, a advertência. É o juiz ir lá e falar com o menino, ó, não fuma maconha não. Certo? Pena de advertência. No mais, para todos os outros crimes, nós temos a previsão da pena privativa de liberdade, né, e multa, ou multa, e nós temos a possibilidade de aplicação da pena restritiva de direito sempre em substituição à pena privativa de liberdade. Vamos lá no artigo 44 aqui para a gente recordar. Vamos lá. Espera aí só um pouquinho. Artigo 44. O que consta do 44? As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando, inciso 1, aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. 2, o réu não for reincidente em crime doloso. 3, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias, indicarem que essa substituição seja suficiente. Suficiente para quê? Lembram lá das finalidades da pena? Está lá no artigo 59. A pena tem por propósito reprimir o crime cometido e prevenir para que não haja o cometimento de novos crimes. Prevenir e reprimir. Então, quando o inciso 3 fala para analisar se as circunstâncias indicam que a substituição seja suficiente, é suficiente para quê? Suficiente para reprimir e prevenir. É uma pena, né? É restritiva de direitos, mas é pena. Então, vejam vocês, a substituição está no 44, né? A substituição se dá nestes moldes aí do 44. Só que o parágrafo único, como eu disse, ele também faz referência à suspensão. Ele também faz referência à suspensão de pena. Suspensão condicional da pena. No artigo 44, nós temos substituição da pena. Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito. No artigo 77, nós temos a suspensão condicional da pena. É uma matéria que nós vamos estudar para frente, mas nós vamos ter que fazer referência a ela aqui, senão vocês não vão compreender o que consta do parágrafo único de 69. Vamos lá no artigo 77. Vamos lá no artigo 77. Olha lá. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa por um período de 2 a 4 anos, desde que a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa por um período de 2 a 4 anos, desde que, inciso 1, o condenado não seja reincidente em crime doloso. Esse critério também tem lá para substituição. Inciso 2, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e circunstâncias, autorizem a concessão do benefício. Esse requisito de ordem subjetiva também tem lá na substituição. Inciso 3, e aqui que nós temos um requisito que pode gerar dúvidas. Inciso 3, não seja indicada ou cabível a substituição
prevista no artigo 44 deste Código não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44 desse Código. O que quer isso dizer? O juiz, ao apenar, o juiz primeiro vai analisar se cabe a substituição. O juiz vai analisar, olha, cabe a substituição? Eu estou aplicando a esta pessoa aqui uma pena privativa de liberdade de X tempo, cabe a substituição? Ela preenche os requisitos? Ela preenche os requisitos para que este crime comporta substituição? A pessoa preenche os requisitos de ordem subjetiva e objetiva? Preenchidos, se o caso preencher, ótimo, eu vou substituir a privativa de liberdade por restritiva de direito. Se o juiz chegar à conclusão que não cabe a substituição, agora eu vou analisar a segunda possibilidade. Qual é a segunda possibilidade? Cabe a suspensão condicional da pena. O que é a suspensão condicional? É a suspensão da execução. Olha só para vocês verem. Por isso que eu digo que o nosso direito penal é uma mãe. Primeiro, foi condenada a pessoa a X tempo de pena privativa de liberdade. Diante presentes as circunstâncias objetivas e subjetivas, o juiz substitui essa privativa de liberdade por restritiva de direito. Se, por qualquer circunstância, a pessoa não tiver direito à substituição da privativa de liberdade por restritiva de direito, ou seja, se ela tiver de ser aplicada a ela efetivamente uma pena privativa de liberdade, o juiz vai fazer a segunda análise. Qual é a segunda análise? É possível suspender a execução dessa pena privativa de liberdade? Ou seja, é possível, nós podemos fazer com que essa pessoa, apesar de ter sido a ela aplicada uma pena privativa de liberdade, que não pôde ser substituída, porque não estavam preenchidos os requisitos legais, é possível eu suspender a execução, ou seja, a pessoa ficar sem cumprir a pena por um período, como consta lá no artigo 77, de 2 a 4 anos? Então, nós temos essa dupla análise feita pelo juiz. E aí vamos aos exemplos práticos aqui, que vocês vão entender direitinho como é que isso ocorre. Vamos lá. Suponhamos que a pessoa tenha cometido um crime de homicídio simples. Cometeu um crime de homicídio simples e um crime de furto simples. Beleza? Só para nós nos situarmos direitinho. Artigo 121. Homicídio simples. Vamos lá, artigo 121, homicídio simples. A descrição típica, matar alguém. A pena é reclusão de 6 a 20 anos. Beleza? Artigo 155, furto simples. Vamos lá no furto simples. 155, delito de furto. Lá. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Pena mínima de furto, 1 ano. Pena mínima de homicídio, 6 anos. Suponhamos que no mesmo evento criminoso, a pessoa tenha cometido um crime de furto e um crime de homicídio. Numa mesma situação fática, ela cometeu um crime de furto e um crime de homicídio. Suponhamos que esse autor, que todas as circunstâncias lhe são favoráveis. Todas as circunstâncias judiciais são favoráveis a ele, portanto, ele não teve agravação da pena nessa primeira fase. Na segunda fase, ele não tem nenhuma agravante contra ele, então ainda permanece com pena mínima. E na terceira fase, ele não tem nenhuma causa de aumento ao seu favor. Permanece, então, ao seu desfavor, né? Em seu desfavor, causa de aumento. Então, ele permanece com a pena mínima nos 2 delitos. Então, ele pega 6 anos pelo homicídio
e 1 ano pelo furto. Aí, o que nós vamos analisar as penas. Vamos lá. Lembra que nós falamos do artigo 77 do artigo 44? Qual é a primeira exigência do artigo 44? É que a pena não seja superior a 4 anos. A pena aplicada não pode ser superior a 4 anos. Não é isso? Um dos crimes, pelo crime de homicídio, foi aplicado 6 anos. Pode ser substituída? Não, não pode ser substituída. E o crime de 4 anos? Pode ser substituída? Pode ser substituída. Perdão, o crime de 4 anos. O crime de furto, a pena mínima é 1 ano. Pode ser substituída? Pode. Então, não exige que a pena mínima 4. Para o furto não foi aplicado 1. A pena do furto pode ser substituída. Só que o que ocorre? Vamos lá, o que nos diz o artigo 69? O que nos diz o parágrafo 1º do 69? Ele fala, ó, na hipótese deste artigo, ou seja, quando há concurso material, quando ao agente tiver sido aplicada uma pena privativa de liberdade não suspensa por um dos crimes, para os demais não será cabível a substituição de que trata o 44. Na nossa análise, cabe substituição para o crime de furto? Cabe, não cabe? Pena mínima, pena 1 ano só. Se todos os requisitos forem preenchidos pelo condenado, no que diz respeito à pena, ele pegou apenas 1 ano, vai caber a substituição. Mas e com relação ao homicídio? Cabe substituição? Não, não cabe, porque foi 6 anos. E, além disso, cabe a suspensão? Não, não cabe a suspensão, porque para a suspensão, a pena máxima, a pena aplicada não pode ser superior a 2 anos, está lá no 77. O homicídio, para substituição, pede-se a pena máxima de 4 anos. Para a suspensão, pede-se a pena máxima de 2 anos. Então, neste caso prático, a pessoa pegou 6 anos pelo crime de homicídio. Essa pena vai ser suspensa? Não, não vai ser suspensa. Se a pena de um dos crimes não é suspensa, a do outro não pode ser substituída. É isso que nos diz o artigo 69. Se a pena de um dos crimes não pode ser suspensa, a do outro não pode ser substituída. Nós vamos ter, necessariamente, a soma. Nós vamos ter 1 ano do homicídio, 1 ano do furto e 6 anos do homicídio. Vai ter que ocorrer o cumprimento da pena de 7 anos. 1 pelo furto, 6 pelo homicídio. Tranquilo? Segundo exemplo. No nosso segundo exemplo aqui já é diferente. No nosso segundo exemplo vai caber a substituição. Olha lá. Suponhamos que ao invés de ter cometido um homicídio, a pessoa tenha cometido uma lesão corporal grave. Artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1. Artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1. Vamos lá no 129. Parágrafo 1º, inciso 1. O 129 trata do crime de lesão corporal. Lá, o caput do 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Parágrafo 1º. Se da lesão corporal resultar, inciso 1, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Neste caso, a pena é de reclusão de 1 a 5 anos. Então, se a pessoa tiver cometido uma lesão corporal contra a vítima, cometeu uma lesão corporal contra a vítima e no cometimento do crime lá quebrou o braço da vítima. A vítima tem que ficar por mais de 30 dias afastada das suas ocupações habituais. Se trata de uma lesão corporal grave. Pena de 1 a 5 anos. Suponhamos que a pessoa, todas as circunstâncias são favoráveis a ela. Tanto as circunstâncias judiciais quanto as
atenuantes, não há nenhum agravante, como também não há nenhuma causa de aumento. Ela pega a pena mínima. Vai pegar pela lesão corporal grave, 1 ano. Pelo furto, e ela, no mesmo evento, ela cometeu um furto com relação a uma vítima e com relação a outra vítima, ela cometeu uma lesão corporal de natureza grave. Então, ela pegou 1 ano pelo furto, 1 ano pela lesão corporal de natureza grave e 1 ano pelo furto. E aí nós voltamos à análise dos institutos lá. Olha lá. Em razão o crime de furto, ele continua sendo passível de substituição? Continua, né? 155 caput, pena de 1 ano, continua sendo passível de substituição? Continua. E para o crime de lesão corporal, nós poderíamos aplicar substituição, já que também foi 1 ano, igual ao furto? Para o crime de lesão corporal, nós não podemos aplicar substituição. E por que nós não podemos? Vamos lá no artigo 44. O artigo 44 fala que o crime não pode ser cometido com violência ou grave ameaça. Vamos lá. As penas privativas, as penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando, inciso 1, aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, para crimes de lesão corporal, para nenhum crime de lesão corporal, por mais que a pena seja inferior a 4 anos, é possível aplicar a substituição. Nós podemos aplicar para o furto, porque no furto não tem violência ou grave ameaça. Para o crime de lesão corporal, nós não podemos aplicar a substituição. Mas e a suspensão do cumprimento da pena? Nós podemos? A suspensão nós podemos. Porque o artigo 77, ele não traz essa limitação de cometimento, ele não traz a limitação da sua aplicação, da sua não aplicação para crimes cometidos com violência ou grave ameaça. O que o 77 fala? Ele simplesmente fala a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos pode ser suspensa por um período de 2 a 4, ou seja, foi aplicada à pessoa uma pena de 1 ano. 1 ano é inferior a 2, não é isso? Pode ser suspenso por 2 a 4 anos, desde que o condenado não seja reincidente, culpabilidade, antecedentes, personalidade, bem como os motivos e circunstâncias autorizem a concessão. Inciso 3, não seja indicado ou cabível a substituição. Não há nenhuma limitação aí no que diz respeito a crime cometido com violência ou grave ameaça. Então, nesta circunstância, neste segundo exemplo que eu estou dando aqui, é possível aplicar a substituição para o furto? É possível. Porque o que o parágrafo 1º nos diz é, na hipótese deste artigo, ou seja, na hipótese de concurso material, quando ao agente tiver sido aplicada uma pena privativa de liberdade não suspensa, nesse nosso último exemplo, foi suspenso? Foi suspenso. Foi um crime cometido com violência ou grave ameaça, mas a pena foi de 1 ano só. A pena pela lesão corporal grave foi suspensa. Em função disso, para os demais crimes, e o outro crime que existe é o crime de furto, para o outro crime vai poder ser aplicada a substituição. Compreenderam? Institutos diferentes, pré-requisitos diferentes, só vai poder se aplicar na hora da aplicação da pena, o juiz soma as penas, é para fins de execução. Mas para análise desses institutos, se cabe suspensão, se cabe substituição, ele analisa as penas de maneira isolada. Tranquilo? Meio complicada a operação, não é? Vamos lá.
Artigo 69, parágrafo 2º. Quando forem aplicadas penas restritivas de direito, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais. Então, se em concurso de crimes, suponhamos que a pessoa tenha cometido 2 furtos, pegou 1 ano por cada, e por cada um destes furtos foi aplicada a ela, foi possível, por preencher todos os requisitos lá da substituição, ela teve os 2 furtos, as 2 penas privativas de liberdade de furto. Primeiro foi aplicado 1 ano, e 1 ano teve essas 2 privativas de liberdade substituídas por 2 restritivas de direito. 2 privativas de liberdade substituídas por 2 restritivas de direito. Nós temos as modalidades das restritivas de direito lá no artigo 43. Vamos recordar aqui um pouquinho, nós já as estudamos. Artigo 43. As penas restritivas de direito são prestação pecuniária, perda de bens e valores, limitação de fim de semana, prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública, interdição temporária de direito, limitação de final de semana. São essas aí as 6 modalidades de pena restritiva de direito. O que o parágrafo 2º do 69 está nos dizendo? Está nos dizendo, olha, quando é aplicado 2 restritivas de direito, 2 ou mais, se for possível o cumprimento simultâneo delas, podem ser cumpridos de maneira simultânea. Se não for faticamente possível o cumprimento de maneira simultânea, esse cumprimento vai ter que se dar de maneira sucessiva. Suponhamos que por cada um dos furtos a pena de 1 ano foi substituída por limitação de final de semana. Foi estabelecidas 2 penas de limitação de final de semana. A semana só tem um final, né? Então, se foi estabelecido aqui 6 meses suponhamos que foi estabelecido aqui 6 meses de limitação de final de semana por uma e 6 meses de limitação de final de semana por outra, nós vamos ter que cumprir primeiro 6 meses de uma condenação por um dos furtos e depois os 6 meses por outros dos furtos. Cumprimento sucessivo. Se, porém, em razão da natureza dos crimes, em razão da natureza das restritivas de direito, for possível o cometimento simultâneo, pode ocorrer. Se a pessoa foi aplicada uma pena de prestação de serviço de comunidade, prestação de serviço à comunidade e restrição e limitação de final de semana. É perfeitamente possível que a pessoa trabalhe durante a semana, de segunda a sexta, prestando serviço à comunidade, e no sábado e no domingo ele tenha o seu final de semana limitado. É possível o cumprimento simultâneo? É possível o cumprimento simultâneo. É isso que está nos dizendo o artigo 60, o parágrafo 2º, 69. Inclusive, a este respeito, nós temos um disciplinamento, uma aplicação parecida lá na Lei de Execução Penal. Apesar de que lá, no artigo 111, se refere à pena privativa de liberdade, mas ela pode ser aplicada de maneira analógica. Vamos lá no artigo 111 da Lei de Execução Penal. Lei 7.210. Artigo 111. O que diz o 111? Vamos lá. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observado, quando for o caso, a detração e a remissão. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida para determinação de regime.
Nós temos aqui, por mais que se refira à pena privativa de liberdade, nós temos aqui a demonstração de que essas penas, mesmo sendo privativas de liberdade, nós vamos ter aí o cumprimento ele não se dará de maneira simultânea. Né? Se a pessoa pegou 1 ano, 3 anos por um dos delitos e 5 anos por outro, o cumprimento vai ser a um só tempo, mas nós teremos a adição das penas. Da mesmíssima forma, ocorre, a gente pode tirar aqui um entendimento analógico, para as restritivas de direito. Se elas não puderem ser cometidas, se elas não puderem ser cumpridas de maneira simultânea, se, por exemplo, por cada um dos crimes tiver aplicado, vamos mudar o exemplo, se ao invés de ter sido aplicada 2 limitações de final de semana, se tiver sido aplicado 2 prestações de serviço à comunidade, nós vamos ter a adição das penas. Foi aplicado 1 ano de prestação de serviço à comunidade por um dos crimes e 6 meses de prestação de serviço à comunidade por outro dos crimes. A pessoa vai ter que prestar serviço à comunidade por 1 ano e meio. Tranquilo? Que é impossível o cumprimento simultâneo neste caso. E aqui, apenas para finalizar, gente, apenas para finalizar, nós temos, quando se fala em concurso de crimes, nós temos uma classificação, e essa classificação é a classificação doutrinária, que divide os concursos de crimes em concurso homogêneo, concurso material de crimes homogêneo e concurso material de crimes heterogêneo. Concurso material de crimes homogêneo e concurso material de crimes heterogêneo. Qual é a diferença entre eles? Vocês lembram lá o artigo 69? O que fala ele? Logo no princípio, no caput. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não. Se os crimes forem de mesma natureza, nós vamos estar diante de um concurso material de crimes homogêneo. Se os crimes forem de naturezas diferentes, nós vamos estar diante de um concurso material heterogêneo. Vejam só, essa consideração, essa análise para saber se se trata de concurso homogêneo ou heterogêneo, nós temos que levar em consideração o tipo. Quero dizer, se a pessoa cometeu 2 crimes de furto, suponhamos, a pessoa cometeu 2 crimes de lesão corporal, uma lesão corporal simples e o outro, lesão corporal qualificada, como a que nós falamos aqui, em razão lá de ter impossibilitado a pessoa das suas ocupações habituais por mais de 30 dias, cometeu 2 crimes de lesão corporal, uma lesão corporal simples e uma qualificada. O concurso material de crimes é homogêneo? É homogêneo, porque nós estamos falando do mesmo delito. Do mesmo delito. Agora, se a pessoa, naquele primeiro exemplo que nós demos, se a pessoa entra na casa de alguém, efetua um roubo, e além do roubo comete um estupro, nós estamos diante de um concurso homogêneo? Não, nós estamos diante de um concurso material de crimes heterogêneo. O que eu quero com isso dizer? Os crimes não precisam ser absolutamente idênticos para se falar em homogêneo. Não tem que ser lesão corporal simples e lesão corporal simples para se falar em homogêneo. Pode ser crime simples com crime qualificado ou privilegiado. Tranquilo? Essa classificação é apenas uma classificação, diga-se, doutrinária. Bom, gente, o nosso próximo tema é concurso formal de crimes. Só que o concurso formal de crimes ele ainda é um pouquinho mais minucioso do que o concurso material. E para não quebrar a linha de raciocínio, não convém que nós iniciemos o estudo dele agora. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida aí a respeito de concurso material, algum questionamento a ser feito, alguma observação.
Não, nenhuma? Entendeu tudo certinho? Então tá ótimo. Então tá ótimo. O material, sim, esse material eu encaminhei para líder. Eu encaminhei para líder pelo Zap, mas de toda forma esse material vai ser colocado na plataforma também. Eu encaminhei para ela na aula, foi na aula passada. Encaminhei para ela na aula passada. Aí, de toda forma, ele foi encaminhado pelo Zap, mas de toda forma ele vai ser encaminhado vai ser disponibilizado no portal também. Tá joia? Algum questionamento mais? Tranquilo. Então tá ótimo, gente. Ó, boa noite para vocês. Amanhã nós falamos de concurso formal e de crime continuado. Tá joia? Então, até amanhã.